Eu quero falar da experiência de ter a palavra de Deus. A minha conversão se deu no ano de 83 para 84. 83, no finalzinho de 82, entrando em 83, e estado de São Paulo. O que eu quero falar, irmãos, é que nesse lugar onde nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, sou grato aos irmãos, mas naquele mesmo ambiente eu não aprendi sobre a natureza da igreja. Quis o Senhor Deus nos ajudar. Eu falo para a literatura, nosso irmão mexe com literatura, e eu nunca fui uma pessoa de ler, pelo menos não era antes, né? E comecei a interessar por ler. Primeiro tinha tempo para ler. E a literatura nos despertou. O senhor Ronaldo escreveu um pequeno folheto, Reunidos em Seu Nome, ainda batido à máquina. E pôde chegar nas nossas mãos. Eu li, reli, e eu pedi mais um pouco para ele. Ele mandou mais uns 25. Eu falei, todo mundo vai entender, porque não tem como não entender. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu, mas nós entendemos. Começamos a entender a natureza da igreja ali ainda, naquele ambiente, naquele lugar. Eu quero dizer aos irmãos, com muito respeito, a música era Senhor naquele ambiente. A música dominava todo aquele ambiente. E por que não dizer também que nós éramos, vamos assim dizer, adeptos à música, gostávamos da música, gosto da música, mas no seu lugar. Eu vou dizer aos irmãos, nós cantamos em coral, cantamos em quarteto, cantamos sozinho, tocávamos violão, Toninho aprendeu a tocar teclado, e isso perdurou na nossa vida, durante um período. Nós chegamos no Paraná no ano de 1993, ainda tendo essa prática. Mas lá, eu diria, naquele lugar, o Senhor também vinha trabalhando no nosso coração, trabalhando. E chegou o momento em que as coisas ficaram tão claras para nós, tão nítidas. Não houve pressão, não houve ninguém, não houve nada. Foi uma decisão do coração. Uma decisão lá no coração. Nós tomamos. E a decisão de entender que a igreja de Deus, as igrejas locais, elas não precisam dessas coisas. Elas não precisam de adereços, enfeites. A presença do Senhor Jesus é suficiente para tudo. Ô irmãos, quando eu entendi isso, como isso foi bom. Não é o meu fazer, não é a minha força, mas é o Senhor que atrai, é Ele que salva. Então, uma grande luta se empreendeu em nós. Eu digo que talvez muitos de vocês passaram, mas nós viemos de um ambiente e de repente nós abandonamos aquelas coisas e as pessoas então acharam que nós havíamos desviado, nos afastado, e muitos nos ignoraram, cortaram amizade, cortaram... Os irmãos podem imaginar que o custo não foi barato. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus todo dia. Todo dia. O Senhor tem levantado, queridos irmãos, igrejas locais. Nesses dias, muito mais. Naqueles dias eram poucos. Nós éramos poucos irmãos e longe uns dos outros. Longe uns dos outros. Hoje é possível, irmãos, isso acontecer como está acontecendo aqui. O Senhor tem nos feito aproximar uns dos outros. É o que eu quero desejar e desejo que isso aconteça, que a gente possa promover isso, nos esforçar para isso, para que isso aconteça.
Então, irmãos, muitas coisas aconteceram conosco. Eu citei lá em Aparecida de Goiânia que um irmão, uma certa ocasião, falou para mim: vocês vão ficar sozinhos. Esse caminho é um caminho sem volta. Graças a Deus, nós não estamos sozinhos. Nunca ficamos sozinhos. Então, que Deus, o Senhor, nos ajude nesses dias aqui, apartados, recebendo instruções e podendo ser edificados nesses dias pela sua boa palavra. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios 14. Se alguém ficou com alguma dúvida do que falei, pode perguntar para mim depois. Quando nós pensamos na reunião da igreja, na igreja local, Lucas é o escritor de livros dos Atos. Lucas registra algumas ocasiões que a igreja está reunida. Então nós temos ali algumas referências da igreja reunida. Por exemplo, por todo um ano se ensinou na igreja que estava em Antioquia. Havia uma igreja em Antioquia. Encontramos aqueles irmãos reunidos, adorando eles ao Senhor. Disse o Espírito Santo: uma igreja que preza pela excelência, o Espírito Santo irá estar sobre ela. Haverá uma submissão a essa voz do Espírito Santo. Mas haverá uma ordem que irá seguir esse ambiente. Esse ambiente não pode ser um ambiente irreverente, um ambiente de distração, um ambiente de descuido. E vou dizer a razão. Porque aquele que nos atrai aqui, ele deseja que esse tempo seja um tempo de gozo, de alegria. Esse ambiente congregacional, irmãos, que nós ficamos muito pouco nele, ele será o reflexo da semana. Ele será o nosso combustível da semana. Tudo que acontecer aqui vai, de alguma maneira, refletir na nossa vida cotidiana. Então vamos pensar um pouquinho, vamos ler a partir do versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em língua, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, e de todos é convencidos, e de todos é julgado, portanto, o segredo do seu coração fica manifesto. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas,
como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora, isto que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. E eu quero destacar, irmãos, faça-se tudo. Faça-se tudo decentemente e com ordem. A confiança que o Senhor há de nos ajudar para esse tempo de meditação. Amém. Não é a minha intenção falar o que já ouvimos com muita clareza do nosso irmão William, ali em Cachoeira Alta. Mas eu me lembro que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, não me aborreço de vos dizer as mesmas coisas. Como é importante, irmãos, ouvir, se recordar de coisas que precisam estar vivas na nossa mente. Então, pensar um pouquinho nesse ambiente congregacional, na preparação desse ambiente. Nós sabemos que esse ambiente aqui que nós estamos nele, nós sabemos que esse lugar, essa sala, ela foi cuidada, preparada com antecedência. Os irmãos se elaboraram para deixar esse ambiente confortável. Esse ambiente onde nós pudéssemos estar aqui nesses dias. Mas as pessoas que estão nesse ambiente, as pessoas que entraram nesse ambiente, precisam se comportar à altura, eu vou dizer, não por causa desse ambiente, mas aquele que marcou conosco esse encontro. O Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem um horário marcado, irmãos. Cada um de nós na nossa localidade. Seja às 20 horas, seja às 19 horas. Há uma hora marcada. E o Senhor deseja estar no nosso meio. Deseja estar nesse ambiente. Ele quer estar ali. Ele prometeu estar ali. É a sua promessa. E nós saímos de nossas casas desejando estar na presença dele. Não é na presença de qualquer pessoa, de alguma autoridade aqui da terra, mas presente na presença dele. Eu quero usar esse texto dessa noite, irmãos, pensando, quando Paulo faz referência de coisas, ainda em Corinto, em um período de transição, talvez os dons, aqueles dons sinais cessando, como também o dom dado aos profetas cessando, talvez cessando nesse período. Eu não quero destacar esses dons, mas eu quero destacar a reunião em si. Porque nós não temos muitas referências de reuniões acontecendo. Nós cantamos nas reuniões, nós usamos os hinos, o hinário. Mas nós não temos uma prescrição. Nós olhamos lá o Senhor Jesus cantando um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. E nós então cantamos cânticos nas reuniões da igreja. Agora, é interessante a gente olhar esse capítulo 14. Eu não encontrei
em um texto específico, assim, se eu pulei alguma coisa, se você encontrou, Paulo falando aqui da pessoa do Espírito Santo. Porque ele ensinou no capítulo 12, o Espírito Santo como aquele que dá os dons, como aquele que está dando os dons aos seus servos. Mas eu estou entendendo que no capítulo 14 é a nossa responsabilidade. E eu quero pensar, lendo esse texto que lemos essa noite, quando ele fala, irmãos, se toda a igreja se congregar no mesmo lugar. Não depende do ambiente, não depende de estarmos numa sala, poderá ser numa casa, poderá ser em um lugar, talvez até mesmo ao ar livre. Não depende do lugar físico. Sempre será a presença dele. Não muda a ordem dos fatos. E aqui ele fala, irmãos, ele fala de algo, ele fala de indouto. Ele fala de um indouto e de um infiel. Na versão atualizada fala incrédulo. Incrédulo. Pensando em duas coisas que poderão acontecer numa reunião da igreja. Nós pensamos que é possível que aconteça duas coisas. O evangelho para os salvos. Temos aqui duas pessoas distintas. Uma pessoa de pouco conhecimento e uma pessoa totalmente incrédula, totalmente não conhece a Deus. Então, como essa pessoa será guiada? Como o Espírito Santo vai guiar esse servo? Como ele vai fazer nesse ambiente? Eu queria pensar, irmãos, essa questão da ordem e da assistência. Sabe, irmãos, às vezes nós gostamos de alguns cânticos que se tornam para nós preferenciais. Alguns irmãos têm uns cânticos que eles falam que são seus preferidos. Mas seria muito bom, irmãos, muito bom, um exercício espiritual na semana, em casa, um esforço, orar ao Senhor, para que a gente não seja motivado pelos nossos gostos, por aquilo que nós achamos, mas está ciente como o Espírito Santo quer guiar cada reunião. Nós pensamos que Atos capítulo 12, nós temos a igreja reunida para oração. Oração. A igreja está reunida para orar. Atos capítulo 11, a igreja está reunindo para receber edificação. E às vezes a gente percebe que não há uma sintonia. Não há uma sintonia. Às vezes os cânticos que nós gostamos e usamos, citamos eles simplesmente, aleatoriamente. Irmãos, observe. Gasta tempo orando. E vou dizer algo, irmãos. Não temos o hábito. Será que temos o hábito de chegar antecipadamente no local de reunião? Quantos minutos nós chegamos antecipadamente e sentamos ali para orar silenciosamente? Reuniões atropeladas. Reuniões que começam toda atropelada. E nós vamos vendo que gradativamente pessoas vão chegando. Gradativamente. Não é um acidente de um dia, é algo que vai se repetindo. E nós vamos acostumando com isso. E nós vamos, então,
achando que isso é normal. Vocês que têm os seus empregos na segunda-feira, o dia de trabalho, geralmente na segunda-feira, não sei se é feriado amanhã, vocês que estão empregados, você chegaria meia hora depois? O que você faz no seu serviço? Você quer agradar o seu patrão. Você vai chegar mais cedo. Você vai levantar mais cedo porque você quer passar uma imagem de que você é alguém que se esforça. Mas, meus irmãos, quando nós falamos da igreja, pensando na igreja, na vida da igreja, especialmente onde nós lutamos, trabalhamos, servindo ao Senhor, irmão, quão difícil, que luta. É possível sim alguém pegar uma condução e chegar atrasado, é lógico que é possível. Mas, meus irmãos, a gente percebe um desleixo e seguido de um relaxo. E a gente vai vendo que se repete. Eu estava na companhia de um irmão, final de semana, pegamos o ônibus, atrasado, a reunião começava 9 horas, era 9h20, nós estávamos no ponto do ônibus, chegamos naquele lugar quase 10 horas, e ele falou, esqueci a chave. Esqueceu a chave. Aí o outro chega, o outro que ia chegar também, está chegando o irmão. O outro que chegou também não tinha chave. Ah, vamos cortar a corrente, vamos cortar aqui, vamos quebrar o cadeado. E quer saber uma outra coisa? Nós íamos reunir para o partir do pão. Aí, de repente, entraram para dentro, estão arrumando as coisas. Ah, esquecendo de comprar o vinho. Meu irmão, misericórdia. Coisas dessa natureza, irmãos. Coisas dessa natureza, elas não podem acontecer. O Senhor quer a excelência. O Senhor deseja a excelência dos seus filhos e das suas filhas. Então eu estou pensando aqui, o Senhor Jesus Cristo ali, naquele momento da Páscoa, os evangelhos escrevem, e chegado a hora, pôs-se à mesa com ele, os 12. Os 11 estavam ali presentes, eles estavam ali presentes. Não foram chegando um após o outro. Irmãos, esse preparo para esse ambiente, ele é tão importante. Você não quer imaginar como o preparo para esse ambiente, ele é importante. Ele começa em nosso lar, na nossa casa. Fazer um esforço, procurar fazer esse esforço para chegar antecipadamente nesse lugar, tomar o nosso lugar, assentar. Irmãos, às vezes chegamos, vou usar uma liberdade cristã. Eu espero que os irmãos entendam. E começamos a conversar e a contar casos. E começamos então e esquecemos que haverá um momento em que nós vamos estar atraídos, porque na verdade já deveríamos estar preparados para esse ambiente, silenciosamente orando, pedindo ao Senhor que oriente, que guie, que Ele de fato possa ser glorificado, que o Espírito Santo possa ter ação no coração, na mente, na boca dos nossos irmãos.
não sermos, irmãos, de forma alguma, eu diria, tomar parte pública na reunião sem ter consciência de que o Senhor está orientando, quer para orar, quer para citar os cânticos, mesmo um cântico. Não é algo secundário. Será que eu estou entendendo o que o Espírito Santo quer guiar uma reunião? O ambiente. Como ele quer conduzir. Imagine o Espírito Santo querendo conduzir uma reunião para a pregação do Evangelho. E se o Espírito Santo conduz uma reunião para o momento da pregação do Evangelho, meus irmãos, ele irá usar um evangelista. Ele irá usar alguém para expor o Evangelho em acordo com a sua vontade. E se o Espírito Santo está querendo guiar uma reunião para edificar o seu povo, para falar ao seu povo, ele irá levantar, meus irmãos, um ensinador. Alguém para ministrar, para ensinar, para trazer alimento para o seu povo. Precisamos entender essa verdade solene. Olha o verso 25, irmãos. O ambiente de reverência, o ambiente de temor, o ambiente onde os servos e as servas estão ali, com o coração e com a mente ocupados com a oração. Aqui diz no versículo 24, no finalzinho, e convencido de todos, e julgado, verso 25 agora, e portanto, o segredo do seu coração fica manifesto. E assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que verdadeiramente Deus está entre vós. Ah, irmãos, como é bom quando pessoas podem estar no nosso meio, pessoas depois comentam a diferença desse ambiente, a diferença entre esse ambiente e outros que ele já foi, ele consegue sentir. E por que não dizer também, irmãos, que nós já tivemos essa experiência que aqui em Corinto está acontecendo? Duas coisas, duas possibilidades. Alguém, uma certa ocasião, diz que nós não temos como provar que a igreja reunia para a pregação do Evangelho. Aqui nós estamos pensando as duas possibilidades, um indouto e um infiel. Duas coisas podem acontecer. Esse ambiente, então, de temor, de reverência, não aquele ambiente em que estamos relaxados. Irmãos, aqui eu queria destacar algo aqui. Aqui não houve nenhum fundo musical, nenhum cantor, não levantou nenhum coral para cantar. Não levantou absolutamente nada de vozes para, de alguma forma, induzir ao sentimento, ao coração. Mas a palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra que é a autoridade maior em um ajuntamento dos santos, suficiente para falar ao profundo do coração do pecador e nosso coração, como nós ouvimos nessa tarde. Eu tenho certeza que muitos de nós dando o nosso amém, como o nosso irmão falou, silencioso, agradecendo ao Senhor por ouvir nossos rogos, os irmãos orando agradecendo ao Senhor por o Senhor ouvir os rogos, porque orávamos por essa conferência. Então, irmãos, esse ambiente irá, de fato, produzir esse temor no coração dos ouvintes.
Podem ter certeza, esse ambiente ele é marcante. Gostaria de falar mais algo. Sabe, irmãos, é possível que num ambiente como esse, um ajuntamento maior como esse, as nossas irmãs, mamães com crianças nos seus colos, com toda certeza, um período desgastante, difícil. Eu creio que nós, os pregadores, nós que usamos a plataforma, deveríamos ter consciência. Deveríamos, irmãos, pensar. Nosso irmão falou, é possível que às vezes, engolimos o tempo, mas não é normal. Vou citar algo agora, irmãos. Aqui ainda eu não vi ali o horário de reunião, não vi. Mas imagine que você convide alguém para ir da reunião e ele pergunta, qual que é o horário da reunião? Qual que é o horário da reunião que começa? Aí a gente fala lá em Maringá, começa às 20. Ele pergunta, termina que hora? Às 9. Ah, tudo bem. Ah, então eu vou. Eu vou com você. Você falou para ele que começa às 20 e você vai pegá-lo com antecedência, vai lá onde ele está, dá uma carona para ele e traz ele para o local de reunião. E o pregador naquela noite pregou até às 9h30, ou quase 10 horas. E aí? O Espírito Santo, ele não é Deus de confusão. Irmãos, ele vai nos guiar de uma maneira, eu diria, em ordem. Vai haver ordem. É necessário. Nós olhamos que é necessário que essa ordem siga os nossos ajuntamentos. Marcado pelo temor e pela ordem, pela reverência. Paulo, então, apresenta, no verso 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu mencionei das irmãs e eu quero falar algo ainda, nesse ambiente. Graças a Deus eu tenho percebido as irmãs bem, um comportamento à altura do ambiente. Mas às vezes uma irmã, nesse momento congregacional, reunidos, ela tira o seu véu, ela anda todo esse ambiente, ela vai para fora, ela volta para esse ambiente, e ela esquece, pode haver esquecimento, mas o que é importante para nós, que essa ordem do culto, que isso seja colocado na nossa mente. Os anjos estão observando o comportamento de cada um de vocês. Vocês estão falando a esses seres angelicais pelo vosso comportamento. A importância disto, como Deus está olhando para isso. Isso não é radicalismo, não. Isso é verdade. Que Deus possa continuar dando a essas irmãs essa sabedoria, dando a essas irmãs esse zelo, saber que a cobertura que vocês colocam sobre as vossas cabeças falam aos seres angelicais. O vosso silêncio é uma mensagem, a criatura se submetendo à criatura. Que preciosidade! Paulo, então, agora apresenta aqui, irmãos. Eu quero falar rapidamente, quando ele vai dizer aqui, irmãos, da ordem que segue, a partir do verso 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou quanto muito 3. E por sua vez haja intérprete.
Observa bem como esse Deus é um Deus de ordem. Aqueles irmãos em Corinto talvez gostavam de espetáculo, gostavam de ouvir a voz, talvez o pregador que gosta de ouvir a sua própria voz. Paulo está mostrando aqui como deveria ser. E era necessário que houvesse um intérprete. Se não houvesse, era para estar calado. Calado. A palavra calado é não pronunciar nenhuma palavra. Absolutamente nada. Falando consigo mesmo e com Deus. Agora quero destacar o verso 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Irmãos, eu sei que poderá haver da nossa parte alguma compreensão que se difere um do outro. Mas eu quero apresentar algo aqui. Será que se nós estivermos ensinando ou pregando, os nossos irmãos, nossas irmãs que estão nos ouvindo, esse julgar aqui, julgar o que está ouvindo, é necessário. É quando nós podemos julgar o que nós estamos ouvindo, entendendo aquilo que está sendo falado. Será que alguém já chegou para você depois de um ministério ou depois de uma pregação e perguntou, irmão, eu queria perguntar para você algo? E a respeito, com muito temor, educação, aquela pessoa te chama ao lado e te mostra alguma coisa, como você se sente, como você se reage? Você é orgulhoso? Você é alguém que acha que está sobre qualquer, que não merece ser, de forma alguma, perguntado sobre nada? Eu ensinei. E pronto, acabou. Mas observa bem, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Que sintonia, irmãos, que sintonia. Geralmente, eu vou dizer, irmãos, as reuniões abertas, elas têm, muitas das vezes, se no ambiente para a carne. A carne gosta de se manifestar. A carne é inimiga. A carne, com certeza, quer aproveitar essas ocasiões. Meus irmãos, quantas das vezes a carne tem tornado esse ambiente um ambiente triste, porque após uma reunião, após o término daquela reunião, a gente pode perceber que a igreja local ali, ela não recebeu aquilo pela qual ela veio buscar. Irmãos, eu estou pensando aqui, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, pensando ainda naquele amor que deve controlar os nossos dons. Irmãos, uma igreja precisaria, os irmãos que ministram, os irmãos que estão ministrando publicamente, pensar que há outro irmão, há outro dom, que com certeza Deus poderá usar. Será que nós temos pensado em uma reunião em que um ou outro irmão poderia estar falando? Será que nós pensamos nisso? Pequenas mensagens condensadas. Irmãos, nós temos a igreja local onde nós vivemos, nós vamos continuar ali. Nós vamos continuar ministrando ali. Nós podemos dividir os nossos assuntos. Nós podemos condensar o tempo. Nós podemos, com respeito aos irmãos, dividir em pequenos tópicos. E assim ir apresentando e dando oportunidade para que outro irmão possa, irmãos, também trazer algo
para a igreja de Deus, ou a igreja local onde nós estamos. Que o Senhor, na graça dele, que ele, irmãos, possa nos fazer submissos a essa voz do Espírito Santo, estar sujeito a esta voz. Paulo vai dizer aqui: faça-se tudo decentemente e com ordem. Ordem. Sabe, irmãos, ser conhecido como uma igreja onde há reverência. Que os irmãos aqui, nesse novo lugar, possam ter esse exercício. Que os irmãos em Cachoeira Alta, que os irmãos em Gama, que os irmãos em Aparecida de Goiânia possam prezar pela excelência da presença do Senhor, por causa dele. Ele é a razão, ele é a causa. Por que nos reunimos assim? Por causa do Senhor Jesus. Que o Senhor, na graça dele, seja a motivação. Nós podemos melhorar, irmãos. Há espaço, há lugar para melhorar, para sermos melhores agora do que fomos ontem. Que isso seja visto em atitudes. Que na próxima reunião nós estejamos aqui, não com mentes dispersas, não com mentes ocupadas, distraídas, mas com a mente focada, orando por aquele que vai falar, orando por aqueles que vão ouvir. Não tornar esse ambiente um ambiente irreverente, mas um ambiente onde a igreja vai estar preparada em espírito de oração para receber o ensino da palavra de Deus. Amém. Amém.